Uma jovem que estava indo para casa de bicicleta nunca imaginou o que ia acontecer com ela. Essa é a história do Celeiro dos Horrores. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Sierra Catherine Joughin nasceu em Silvânia, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 1996. Uma cidade extremamente pequena, com menos de 20 mil habitantes. Sierra era filha de Sheila e Tom. Ela era a filha mais velha da família, tendo mais 4 irmãos. O apelido de Sierra era Sissy, e é assim que vamos chamá-la. Sissy era uma criança normal, nunca deu trabalho, adorava os animais. Ela foi descrita como uma criança muito feliz e com muita energia por todos que a conheciam. Em 2014, Sissy se forma no ensino médio. Os amigos de Sissy falaram que ela era a alegria do ambiente. Onde ela estava, ela contagiava a todos com a sua felicidade. Sissy era extremamente família. Ela tinha uma ótima autoestima e estava no período da vida onde não havia nada de errado. Quando Sissy sai do ensino médio, ela começa a faculdade de Gestão de Recursos Humanos, no mesmo condado que ela morava. Assim que entra para a universidade, Sissy já começa a fazer estágio na empresa de um tio. Era uma empresa de metais. Em 2016, nas férias da universidade, ela se muda de Toledo para Metamora, uma vila no condado de Ohio, ficando apenas 40 minutos da casa antiga dela. Também era uma cidade extremamente pequena. Era uma cidade rural no interior do país. E se resolveu morar com os avós, segundo a mãe dela, porque ela queria mais privacidade. Ela achava que morando com os avós, ela teria isso. Sissy namorava Josh. Os dois eram conhecidos no meio acadêmico e na região onde moravam. Eles já namoravam desde 2010. Em 2016, Josh ia pedir Sissy em casamento. No dia 19 de julho de 2016, Sheila, a mãe de Sissy, chega em casa por volta das 17 horas e Sissy estava lá. Ela estava se arrumando porque ia para a casa do namorado, que ficava a menos de 10 quilômetros de distância da casa dos pais dela. Esse trajeto era uma rota de milharal, com poucas casas à volta e muito distantes umas das outras. Depois que Sissy chega na casa de Josh, ela fica um pouco e resolve voltar para casa. Josh disse que ia acompanhá-la. Sissy aceitou, ela foi de bicicleta e ele de moto, acompanhando. Quando os dois estavam próximos à casa dela, Sissy diz pro namorado que ele poderia voltar. Dali, ela seguiria sozinha. Mas Sissy não chegou em casa. Josh não sabia que aquela era a última vez que ele veria a namorada. Perto das 9 horas da noite, a mãe de Sissy passa pela casa dos avós, onde ela morava. Os avós de Sissy eram os pais de Sheila. Quando Sheila olha a janela do quarto da filha, percebe que a luz estava apagada. É claro que Sheila achou um pouco estranho, porque era cedo demais para a filha já estar dormindo. Mas Sheila não ficou muito preocupada, porque talvez a filha estivesse cansada e tivesse dormido mais cedo. Josh também ficou esperando a mensagem de Sissy, que nunca chegou. Também por volta desse mesmo horário, 21 horas, ele liga para a mãe de Sissy a saber se ela estava lá, porque jamais a namorada ia deixar de ter mandado a mensagem avisando que estava bem e que tinha chegado em casa. Josh conta exatamente o que aconteceu para Sheila e que ele não havia recebido a tal mensagem que ele estava aguardando. A partir daí, acendeu uma bandeira vermelha. Sheila começou a se preocupar. Sheila liga para sua mãe Cat, perguntando se a filha havia chegado em casa. A avó de Sissy percebe que a neta não estava em casa. Ela diz para a filha Sheila aguardar e ela iria até o celeiro ver se a bicicleta de Sissy estava lá. E a bicicleta não estava. Foi quando Josh ficou sabendo e refez o caminho que tinha feito com Sissy, até o local que ele a deixou para seguir em frente sozinha. Por volta das 22h30, Sheila vai até a polícia reportar o que tinha acontecido. Ela não sabia onde a sua filha estava.
Imediatamente, os policiais começam as buscas. Eles vão direto para a estrada que Cissy tinha feito o trajeto. Logo em seguida, o policial Simon encontra a bicicleta roxa de Cissy. A bicicleta estava apenas a 800 metros da casa dos seus avós, onde ela morava. A bicicleta estava no milharal e tinha sangue no assento da bicicleta, no guidão. Na hora, eles levam a bicicleta para o laboratório forense para ser periciada. Além da bicicleta, policiais encontraram outras evidências no milharal. Foram encontrados uma chave de fenda, um óculos de sol, um conjunto de caixa de fusíveis, uma meia, um martelo e rastros de bicicleta, e evidências de que havia acontecido uma luta, devido vários pedaços de milho estarem arrancados, comprovando que alguma coisa teria acontecido ali. Ora, o sangue estava nos milhos também. A polícia isolou a área, bloqueando a estrada, para que ninguém passasse por ali e eles não perdessem nenhuma evidência. O FBI entrou no caso. Como de costume, a notícia espalhou imediatamente na comunidade. Todos estavam sabendo e eram muitas pessoas ajudando a encontrar Cissy ou alguma outra pista. Logo em seguida, fotos de Cissy foram distribuídas em toda a região e uma pessoa anônima ofereceu uma recompensa para quem pudesse levar qualquer informação de onde Cissy estava. Até então, todo mundo acreditava que era um sequestro e que Cissy seria encontrada com vida. Na noite que Cissy sumiu, o fazendeiro encontrou um capacete com vestígios de sangue. Mas como a notícia ainda não tinha sido espalhada, o fazendeiro não achou nada demais, pegou o capacete para dar para o filho dele. Um dia depois do desaparecimento, a televisão e os jornais, rádios, já estavam noticiando o assunto. O fazendeiro imediatamente foi até a polícia entregar o capacete. Como de costume também, vocês sabem que os primeiros a ser investigados são os familiares. Esse caso foi Josh, porque ele era o namorado e o último que viu a vítima com vida. Josh vai até a delegacia, coopera com os policiais, mesmo estando extremamente abalado. Ele conta tudo o que aconteceu naquele dia. Ele fez até um desenho da rota que eles fizeram. Mas não adiantou muito. Os policiais começaram a tratar Josh como um provável suspeito. Com a permissão de Josh, a polícia vai até a casa dele para procurar qualquer pista. Pega a moto para procurar alguma evidência também. Ou seja, a polícia vasculhou tudo que podia na casa dele e nos seus pertences. E eles encontraram um macacão de Josh com sangue. Josh fala para os policiais que aquele era um macacão antigo que ele tinha usado para caçar. Ele tinha caçado um cervo e sujou o macacão, e ele acabou não lavando. Josh sabia, a polícia estava de olho nele. Ele mesmo pede aos policiais que levassem o macacão para periciá-lo. A perícia foi feita e o fluido que tinha no macacão era de animal, não era de Cissy, nem dele. A família de Cissy não acreditava que Josh pudesse fazer alguma coisa ruim contra Cissy. Fora o macacão que foi descartado, a polícia não encontrou nada, nem na moto e nem na casa de Josh, colocasse ele na cena. Josh é descartado como suspeito. A polícia coloca o foco na cena onde Cissy desapareceu. Eles acreditavam que era um crime de oportunidade, ou seja, a vítima estava no lugar errado e na hora errada, sendo uma presa fácil, que o crime não teria sido planejado por a pessoa que a sequestrou. Na estrada onde haviam as casas que eu comentei, muito espaçadas umas das outras, a polícia começa a investigar uma a uma. Numa das casas morava James Worley. James nasceu em 59 e morava na mesma rua de Cissy. James trabalhava com limpeza, era um excelente funcionário, segundo o seu chefe, e morava com a sua mãe, que precisava de cuidados, e um irmão. Na época, James tinha 57 anos. Além de trabalhar fazendo limpeza,
Ele fazia conserto em motores. Inclusive, ele adorava ligar para a polícia sempre quando via um carro que achasse suspeito para avisar, demonstrando muito colaborativo. Só em 2004, James ligou 15 vezes para a polícia, informando que tinha visto atividades suspeitas perto da sua casa. Em 2016, no desaparecimento de Cissy, a polícia pede ajuda dele, porque durante todos os anos ele ligava dando informações de pessoas que ele via, atividades estranhas que ele via, se achando um informante. Foi isso que aconteceu. Quando a polícia estava na casa de James, percebeu que ele começou a agir de forma estranha. James disse que estava na cena do crime no dia que Cissy sumiu. James falou para o agente do FBI, naquele dia e naquele local, a moto dele estava com problema. Então ele parou no milharal para tentar resolver o problema da moto. Foi quando ele viu 2 bicicletas, uma cinza e uma azul. Mas ele apenas viu as bicicletas e continuou tentando arrumar a moto, sair dali. Ele disse que jamais faria alguma coisa de ruim com Cissy. James falou que conseguiu arrumar a moto e chegou em casa por volta das 22 horas, daquele dia 16. James ainda pergunta para os policiais se eles haviam encontrado impressões digitais nas bicicletas, porque ele teria tocado em uma delas, que por isso, se essas impressões digitais fossem encontradas, era esse o motivo. Não contente, James pergunta para a polícia como alguém conseguiria sequestrar outra pessoa usando uma moto. A polícia achou a dinâmica da conversa muito estranha. Ele estava sempre como se defendendo. James disse também que perdeu vários de seus pertences no milharal enquanto ele tentava arrumar a moto. Esses pertences eram exatamente os que a polícia havia encontrado: martelo, fusíveis, chave de fenda, óculos e um capacete. Mas um detalhe: esses objetos que o FBI encontrou na cena onde Cissy desapareceu não haviam sido divulgados na imprensa. Ninguém sabia. Mas Jamie fala todos os itens encontrados, dizendo que eram dele. Dizendo que deixou sem querer ou caiu e ele não viu. Como uma pessoa deixa uma meia num milharal, por exemplo. Imediatamente os policiais conseguem um mandado para vasculhar toda a casa de James. Quando a polícia chega na casa, James se mostra perturbado e se comportando como se a polícia achasse que ele fosse um suspeito. James diz para a polícia que sabe que eles encontraram um martelo. O martelo era dele e ele queria de volta. A polícia diz que não iria devolver e que era exatamente por isso que eles estavam vasculhando a casa dele. Havia sangue no martelo. Os policiais não encontraram nenhuma pista dentro da casa. Então eles resolvem vasculhar a parte de fora da propriedade. A polícia agora começa a procurar no celeiro. Quando James percebeu que os policiais se dirigiam para o celeiro, ele interrompeu, dizendo que eles não poderiam entrar ali, porque estava muito quente. Ele dizia coisas sem nexo. Na hora, os policiais perceberam que havia alguma coisa ali. A polícia entra no celeiro e percebe que o chão tinha sido revirado e que o celeiro tinha sido limpo. E o cheiro de água sanitária era enorme. Uma das janelas do celeiro estava pintada com tinta preta. A polícia pega e leva para a perícia, junto com uma porta. Claramente para perceber que James tentava esconder algo lá dentro. Ele fazia coisas dentro do celeiro que não queria que outras pessoas vissem. A distância que o celeiro ficava da casa era suficiente para que sua mãe, seu irmão, não ouvisse nada caso James fizesse alguma coisa dentro do celeiro. A polícia perguntava o que ele estava fazendo naquele dia do desaparecimento, e ele sempre dizendo que não tinha nada a ver com o caso. Os policiais encontraram dentro do celeiro vários fardos de feno. Eles começam a mexer e embaixo deles encontraram uma caixa de madeira pintada de verde. Dentro dessa caixa, em plásticos a vácuo, a polícia encontrou meias, tops femininos, shorts
calcinhas e fitas adesivas. Quando questionado pela polícia, Jamie respondeu que guardava aquilo porque eram presentes que ele dava às suas namoradas. A polícia encontrou um pedaço de sanduíche novo, mostrando que há pouco tempo tinha sido feito. Isso levou eles a crer que alguém estava lá, ou alguém estava sendo mantido lá dentro. James estava alimentando. A polícia encontrou câmeras de segurança na região onde Cissy desapareceu, onde mostravam James andando com a sua caminhonete na hora do desaparecimento. James diz para a polícia que realmente era ele. Ele voltou de moto para casa depois que consertou e voltou de caminhonete no local pegar o capacete que ele havia deixado lá. A polícia continuou tirando os fardos de feno até chegar ao solo. Quando chegaram, encontraram um buraco tapado com um pedaço de madeira compensada. O investigador disse que eram buracos respiráveis, ou seja, feitos para alguém que estivesse lá embaixo do solo conseguir respirar, que seria um esconderijo. Eram indícios extremamente direcionados a James como suspeito. A polícia achou que Cissy estava embaixo daqueles buracos, mas não estava. Eles encontraram um freezer horizontal. Dentro do freezer tinha um carpete marrom com sangue. Ele estava úmido e com cheiro de água sanitária. Dessa maneira, os policiais acreditavam que a vítima ainda poderia estar com vida. Sobre o freezer, James disse que usava para cultivar. James justificava todas as perguntas feitas pela polícia. No celeiro também foi encontrado um colchão de ar manchado, fita adesiva, algema, braçadeira e equipamentos de gravação. A polícia apelidou o celeiro de Celeiro dos Horrores. Sobre esses últimos itens encontrados, James disse que é porque ele faria um vídeo pornográfico. No dia 22 de julho, 3 dias depois do desaparecimento de Sierra, James foi preso por sequestro. Ele não tinha direito à fiança. No mesmo dia 22, por volta das 18 horas, o corpo de Cissy foi encontrado, amarrado, amordaçado, numa cova rasa, num milharal que ficava mais ou menos 3 quilômetros de distância da casa de James. E a polícia só encontrou o corpo porque um fazendeiro andando na sua propriedade viu uma cova e avisou a polícia. Eles levaram mais de 5 horas para tirar o corpo dali. Não poderia ser de qualquer jeito, porque eles não poderiam perder nenhuma evidência. Por isso a demora. Os braços estavam amarrados nas costas, os tornozelos amarrados com corda e o corpo estava intacto. O médico legista informou que a causa da morte foi asfixia devido à mordaça de plástico na sua boca. Cissy perdeu a vida minutos após ser amordaçada. Foi o que o médico legista afirmou. Cissy tinha 20 anos quando perdeu a vida. A polícia afirma que James passou por Cissy de moto, se escondeu nos milhos e a atacou assim que ela ficou sozinha, acertando-a primeiro com um martelo na cabeça. James teria deixado Cissy no local, voltado para casa, pegou a caminhonete e voltou para buscar o corpo. Mas o seu corpo ainda estava vivo. Cissy ainda estava com vida. James a manteve lá e depois que ela se foi, ele a colocou naquele milharal. Não houve nenhum tipo de abuso, vocês sabem qual. Mas além dessas evidências substanciais, a polícia tinha evidências materiais. O sangue de Cissy estava no celeiro, na caminhonete, no tapete, em vários lugares, propriedade de James. E Cissy não foi a primeira que James fez isso. Em 1990, Robin Gardner também foi sequestrada, mas conseguiu fugir e sobreviver. Ou seja, ele já fazia isso há muito tempo. James também pegou Claudia, que desapareceu, mas ele não foi preso por isso, porque ele disse que havia dado apenas uma carona e nunca mais a tinha visto. Claudia nunca foi encontrada e James nunca foi acusado por nada, fora as outras mulheres que talvez ele tenha pego também.
James continuou preso até 2018, quando aconteceu o seu julgamento. No julgamento, a polícia disse que encontrou pesquisas na internet que James fez de como amarrar uma pessoa. James sempre foi um predador. Mesmo as provas materiais irrefutáveis, a polícia e a promotoria apresentaram, James se declarou inocente. Mas não foi isso que o juiz acreditou. James foi condenado à pena capital e está no corredor esperando a sentença ser executada. A família de Cissy entrou com um processo contra James e ganhou, recebendo um pedaço da propriedade dele, onde o celeiro se encontrava. A família de Cissy demoliu o celeiro. Pessoas como James são predadores, não têm cura. Eles não podem viver em sociedade.